Eu sou a Camila Figueiras. Eu sou Marisha Navarro. E este aqui é o Ilumina, o podcast que te ajuda a despertar. Hoje, nós estamos recebendo aqui o fráter, irmão e meu pai, Italmar Teodorico Navarro. Seja muito bem-vindo. Que gostoso. É um prazer receber você aqui hoje. Muito obrigado. O prazer vai ser o meu. E ouvir vocês duas e tentar responder tudo que for possível dentro do tema que nos propôs nessa tarde tão gostosa de hoje. Que gostoso, né? Muito gostoso. E a gente tem muitas perguntas, né, cara? Muitas. E, Italmar, então assim, já conta pro pessoal um pouquinho do que você faz, né, da tua formação, Sim. a tua idade, que eu acho muito importante. Sim. Isso fala aí também, né, da sabedoria que vem junto. E qual é a sua relação com as escolas iniciáticas? Muito bem. Eu sou, lógico, né, médico veterinário, formado há quase 50 anos. E como Rosa Cruz, como maçom, como martinista, são algumas décadas. Pelo menos 48 anos de Rosa Cruz, Uau. 46 de maçonaria e 38 de ordem martinista. É muito tempo, né? De vida todinho. E isso é um caminho, é uma caminhada linda, maravilhosa, não me arrependo nenhum dia, todo esse início, esse trabalho e a continuação até hoje que está acontecendo, de maneira assim fantástica e gostosa. Lógico, tenho 71 anos, muito bem trabalhado, vivido, é uma delícia. Se pudesse voltar, faria tudo de novo. A vida foi maravilhosa. Teve problema? Teve, lógico que teve, mas foram todos superados de maneira muito tranquila. E as ferramentas para a superação foram essas escolas que me deram. Você tem igreja? Tenho. Minha religião, sou católico, frequento a missa todo fim de semana, rezo meu terço todos os dias. Que bacana. Não rezo um dia o meu terço, ali, ajoelhado, estou de plantão, de madrugada eu paro no plantão, ajoelho, pego meu tercinho e rezo ali tranquilamente. E as escolas, têm conflito? Não tem conflito. Fantástico. Isso que me deu força ao longo desses quase 50 anos de caminhada nas ordens iniciáticas. Que gostoso, né? Ter um pai tão sábio assim. Sim. Né, Marisha? Não, é um privilégio. E além de ser um privilégio, ele me ensina muito, né? Eu imagino. Muito. Eu também estou nessa caminhada da Ordem Rosa Cruz, como soror, né? Nós chamamos os homens de fráter e as mulheres de soror, irmão e irmã. Em latim. Em latim. Em latim. Então, quando nós estamos lá na Ordem Rosa Cruz, é um privilégio, é um fráter mais antigo e que nos ensina muito, né? A gente estava trocando aqui também. Sim. Antes de começar, né? E eu falei, nossa, gente, quanta sabedoria a gente vai receber hoje, né? E para também desmistificar muita coisa é falada aí, né? Então é importante a gente buscar realmente o conhecimento da fonte, Perfeito. De onde ela vem, né? Não esse conhecimento distorcido, né? Qualquer coisa a gente vai lá e procura no Google, né? Mas nem sempre o que está lá é o que está alinhado, né? Com a verdade. Exatamente. Mas o que a gente quer saber agora nesse primeiro momento? Como despertou o interesse para ingressar nessas ordens, nessas escolas iniciáticas? Qual foi o momento, o estalo que deu, que falou, não, a curiosidade de conhecer a Ordem Rosa Cruz, o martinismo e a maçonaria? Curiosidade era também curiosidade, mas uma curiosidade assim, diferente, mais madura. Eu nasci num sítio, numa roça, meu pai, minha mãe e tal, e meu pai já pertencia ao ciclo esotérico, que era uma antiga ordem mística que tinha na época. E eu sempre vi ele, fim de tarde, lá assim, perto de uma árvore, sentado lá e fazendo a hora do Ângelus, sentadinho lá e meditando. Então a gente criança ali, 7, 8 anos, curioso com isso aí. Eu mudei para a cidade, fazer o ginásio, trabalhando tudo. E aí, quando começa a entrar na universidade, aquele início da universidade, aquele deslumbre, hoje é um deslumbre, né? Universidade naquela época lá. Se via tantas coisas, eu falei, mas não é só isso aqui. Esse conhecimento tem algo a mais. A igreja não me trazia resposta. Frequentava a igreja, grupo de jovens, os TLC da época, os decolores e tal, mas não tinha resposta. Eu queria algo a mais. Você busquei assim, o porquê do porquê. O que tem atrás do véu? O que tem atrás daquelas pessoas que falam? Elas falam através de quê?
E aí eu fui procurando. Primeiro foi a Ordem Rosa Cruz, foi um deslumbre, que ele é muito pé no chão, tem muita prática mística, filosófica, metafísica, e aí começou a vir as respostas. Lentamente vinham as respostas. Muito bom. E não teve, em momento nenhum, conflito com a igreja. Nenhum momento. E no segundo momento veio a maçonaria. Depois de 2 anos, também na universidade, veio a maçonaria. E na época era raríssimo um garoto universitário entrar e solteiro ainda. Sim. Na maçonaria. Era muito difícil. Interessante. Muito difícil. Mas quando eu entrei no primeiro dia de iniciação, que eu abri os olhos lá, encontrei enormes amigos. Eu era chefe escoteiro na época, vários pais escoteiros, ali junto ali. Ô, chefe Talmar, chefe Talmar. Falei, meu Deus, eram todos maçons, todos amigos, estão aqui juntos e ajudam e participam. E os filhos sob minha guarda lá, tal. Olha que coisa bacana, tal. Então foi assim um reencontro gostoso desse momento. Mas o porquê que foi? Curiosidade de busca, é saber o que tem depois, atrás. Eu encontrei? Ainda não. Continuo buscando o que tem depois do véu. É uma busca eterna, né, eterna. Talmar? E então, assim, o que eu acho legal? Você trazer pra gente um pouco também desse contexto, né, que a gente estava falando sobre isso também, esse contexto mais histórico. Isso, de todo esse, né, essa riqueza aí que tem, né? Por trás de tudo isso, né, que a gente às vezes não conhece e que fica ali na dúvida, existe toda uma história, existe todo ali um porquê, né? Existe. Então vamos adentrar nesse Essas ordens, lugar. todas as ordens iniciáticas, todas têm uma tradição. Algumas mais longe, outras mais recentes, mas tem. A Ordem Rosa Cruz, ela herdou toda uma tradição do Egito. Do Egito Antigo, olha que legal. aquela história do Antigo Egito, Sim, aqueles legal. mistérios do Egito, ela trouxe uma roupagem, e ao longo dos séculos, ela foi adaptando toda essa história, essa mística, essa filosofia, modernizando até o século XXI. Ela não é estática. Não estou cultuando nenhum deus egípcio. Eu não estou seguindo nenhum ritual egípcio. Todos eles foram se modificando, se adaptando para o século XX e agora XXI. Aos tempos, Aos né? tempos, Perfeito. as novas descobertas, os novos conhecimentos. E o que eu fico mais feliz ainda, que cada dia que passa, a ciência comprova que aqueles senhores lá de 4, 5 mil anos atrás estavam certos nos seus caminhos. Que desde os doideira, babilônios, desde os egípcios, passando pelos judeus, os hebreus, até os dias de hoje. O que aconteceu, sim, foi uma perda ao longo do caminho. Sim. Mas elas Certo. mantiveram. Uhum. E a maçonaria completou agora, em 2017, 300 anos de fundação, desta forma que ela é agora. Porque isso existia há muito tempo atrás. E qual é essa forma agora? Uma maçonaria, maçonaria é pedreiro em português. Onde entraram pedreiros não operativos. Sim. Pedreiros que não faziam construção. Pedreiros filósofos. Pedreiros que ligavam a uma rotina newtoniana. Uma rotina assim mais pragmática. E muitos cientistas. Muitos filósofos. Por que eles entraram na maçonaria? Esses cientistas, estudiosos, filósofos? Para se esconder. Para poder conversar à vontade sobre os novos conhecimentos que estavam surgindo para a humanidade e que não podia falar em público. Sim. Porque seriam presos, seriam condenados, iriam aí até para a guilhotina. Então, onde podiam discutir, trocar ideia, bater um papo tranquilo sobre os novos conhecimentos? Sim. Nessas academias, nesses areópagos, nessas ordens fechadas, como maçonaria, como Rosa Cruz, ordem martinista. Então, surgiram com essa finalidade. Bem na verdade, a maçonaria especulativa, que era dos pedreiros, era um grande sindicato, fortíssimo e poderoso, que entrou os não pedreiros, passaram a fazer parte dele e deu uma nova roupagem. Aí perdeu aquela característica de construção dos prédios para a construção do homem. Então o papel dela hoje é o pedreiro que se reconstrói a cada dia que passa. Através de quê? De uma filosofia maravilhosa que tem dentro dela. Como é que ensina essa filosofia? Os rituais. Os rituais são pedagógicos. Sim. Esse é o papel dele. Ritual nada mais é do que um passo a passo ali, né? Um roteiro, né? Do que eu preciso fazer. Exatamente, né? Isso aí. E assim, de onde que vem esse conhecimento? Né? De onde que eles acessavam? Qual que é a origem desse conhecimento? O mundo. A maçonaria também não é estática. Ela foi se modificando ao longo dos tempos.
Foi se adaptando. Então ela foi colhendo informações que vinham chegando dos novas descobertas, nova ciência, a arqueologia, a filosofia, tudo, e foram remontando. Tem a filosofia básica dos antigos filósofos gregos, Aristóteles, Demóstenes, Platão, lógico que tem. Lógico que tem. Mas ela também foi... Os modernos também entram perfeitamente. Porque precisa adaptar uma linguagem bem moderna, bem hoje, atual, para esse mundo que a gente vive. Os nossos rituais se modificaram, eles se mantêm assim na sua íntegra. A forma de vivenciar eles é que modificou. Sim. O ritual é o mesmo, de 200 anos atrás. 300 anos. É o mesmo ritual. Os mesmos movimentos, os mesmos passos que tem lá dentro de um templo. Mas a forma de abordar, a forma de vivenciar é século XXI. É mais leve, Legal. mais suave, mais gostoso. Então faz com que mantenha um mistério o quê? A ritualística. Sim. Se você pegar a internet hoje e for constar essa maquininha aqui, você encontra todos os rituais aqui dentro. Você encontra, Exato. no caso da maçonaria, do grau 1 ao grau 33. Da Rosa da Cruz, do grau 1 ao grau 12. Está aqui dentro. Mas e daí? Funciona? Não funciona. Por quê? Não Por funciona. quê? Por quê? Pergunta que não quer calar. É como uma família. Você forma um pai, uma mãe, uma família através dessa máquina aqui? Não. Você não consegue nem namorar aqui dentro. Então o namoro precisa o quê? Juntar dois e se compartilhar. Sim. Uma família. O pai, a mãe e os filhos que formam uma egrégora familiar. Perfeito. A maçonaria, a Rosa Cruz, a Ordem Martinista é a mesma coisa. Quando você reúne o grupo fisicamente num templo para bater um papo, trocar ideias, aí acontece, porque forma uma egrégora. Esse trocar de corpo a corpo é tão gostoso e tão poderoso. Quando você termina o ritual, durante a semana, você continua vivenciando aqueles momentos. Continua sentindo eles. Sim. E são tão verdadeiros, essa egrégora, que aonde você for no país ou no mundo, você reconhece um maçom. Você reconhece um Rosa Cruz. Você reconhece, fala, ali tem um martinista. Você dá um sinal ali e fala, de onde você veio? Você nem fala a língua dele, mas sabe que você é irmão. E a amizade, a intimidade, como que conhecesse assim há décadas. E a confiança que tem de levar para casa. Isso, eu já experienciei isso aí. Levar para casa, ir tomar café, e que não, fique aqui em casa, vamos almoçar, tudo. A gente mal falava a língua daquele país. Mas tinha uma amizade, uma assim, suavidade e uma confiança na pessoa, porque pertencia à mesma fraternidade, como eu nunca vi em lugar nenhum. Uma conexão, Uma né? conexão. fraterna, Sim. né? É esse o Esse papel contato. É esse o papel. Então, pai, você diz que se você não estiver inserido nesta egrégora, mesmo você lendo livros ou as nossas monografias, não faz o mesmo efeito, é isso? Não acontece. Não acontece. Não acontece. E a egrégora é muito poderosa, Ela é né? poderosa. Mesmo a igreja. Porque a igreja pede que você vá a um ritual da igreja. Você vivenciar aquele momento. Ali entre os irmãos que estão na assembleia ali, trabalhando, orando, tal, tudo. Aquilo cria um poder, cria uma força ali, que você não consegue fazer em casa sozinho. Não. Você não consegue fazer sozinho. Tem que ser ali. Ou ainda hoje eu vi aqui um frei que reúne de madrugada as pessoas. Ele tem 5 milhões de seguidores. Mas ele fala todo momento. Às 4 da manhã, ele começa o trabalho dele. Reza o terço, a missa, tal, todinho, até pela manhã. Mas ele fala, olha, primeira chance que tiver, vá à missa presencial. Perfeito. Porque a presença é muito importante. Vai dar um curso aí, qualquer curso de yoga, tal, todinho, aqui, maravilhoso. Mas reúne as pessoas ali, troca energia, Sim, toca no troca. outro, aquele carinho com o olhar, tal. Isso tem um poder que não existe em lugar nenhum no mundo. A energia é outra. Ali, É outra né? A energia. troca é importante. A troca. A troca é importante. Essa presença física. Exatamente. E assim, uma dúvida, tá? Que muita gente tem aí, né? Qual é a diferença, então, das escolas aí iniciáticas para uma religião, né? Para uma associação religiosa, enfim. É legal a gente, né? É importante Falar para que a gente tenha bem desenhadinho para as pessoas entenderem qual é o papel de cada um, né? Perfeito. A religião, gente, ela é... Todos podem entrar, fazer parte, frequentar, sair, tudo. E ali você não tem que pensar muito. Num culto, numa missa, uma celebração,
Quem que pensa por você? Quem que age por você? Sim. O celebrante. O pastor, o sacerdote, o rabino, o sheik. Ele coordena a cerimônia. Você é passivo o tempo todo. Numa ordem como a nossa, é o contrário. Você vai lá dentro para trabalhar. O ritual é um trabalho. Não é um ritual passivo. Entendi. Ele é um trabalho. Você não vai para dormir lá, para descansar. Você descansa. Porque é uma outra realidade que você entra. Mas você vai praticar aquilo lá. Você vai exercitar. Você vai divulgar tudo que está aprendendo ali, naquele momento, para o mundo todo. Leva cura, leva bênçãos para o mundo de maneira tranquila. Acabei de chegar agora de uma convenção, convenção nacional que foi em Curitiba, um anfiteatro lotado, e falei em alto e bom som lá. Ninguém vai para um ritual para dormir ou para descansar. Ele vai para trabalhar. Que legal. Então você é ativo. E o conhecimento da escola de mistério, você é freelancer. Você pode frequentar lá há 20 anos e não ter aprendido nada, porque você ficou sentado esperando que alguém ensinasse você. Não vai aprender nada. E autonomia, né? Autonomia, você tem que buscar. Tem que ser um buscador. Você é uma interrogação ambulante e você é um buscador. O tempo todo estudando, pesquisando, não é duvidando das coisas do mundo, Sim. mas procurando entender o que o mundo tem para a gente. Até porque ritual de igreja, um culto, ritual judeu, ritual católico, ritual de uma ordem, ele é assim bem redondo, ele é cartesiano, ele é newtoniano, como uma oração. Quando você reza, ele é cartesiano, tem começo, meio e fim, e tem regras a ser seguido. Não é verdade? Sim. A meditação, ela é quântica. Não tem regra. Você entra no estado de alfa e você faz uma viagem interior e se conecta com o seu momento que você precisa ser conectado. Perfeito. E é isso que as ordens ensinam pra gente. Você é um livre buscador. Siga o caminho quântico. Perfeito. É como se Acesse. fosse um caminho de aprofundamento do conhecimento, né? Então, as escolas iniciáticas, eu não sei, se eu estiver errado, você me corrija, tá? Mas eu sinto que é um caminho, uma jornada ali, né? Até o próprio nome fala, né? Iniciática. De eu iniciar uma jornada rumo aí a um caminho de conhecimento profundo, né? Talvez, eu não sei, né? Através do meio religioso, a gente trabalhe mais essa devoção, né? Essa conexão, tal, mas algo ali talvez um pouco por cima. Mais raso, né? Mais raso, não sei, né? Se seria isso. Mas acho que seria um outro viés, né? Aqui nas escolas iniciáticas já é um conhecimento mais ali aprofundado, né? É o porquê. Se você vai assistir uma cerimônia e acontece um fenômeno religioso lá, a pessoa fica assim, extasiada. Meu Deus, aconteceu um fenômeno ali. Alguém está falando em línguas. Alguém recebeu ali uma visão espiritual, tudo. Maravilhoso. Para o religioso. Para no Rosa Cruz, ele fala, como é que funcionou isso aí? Como acontece isso aí? Qual é o fenômeno dentro da pessoa, um fenômeno com Deus, para acontecer isso aí? Se ele falou em línguas, essa glossolalia, que é o falar em línguas, né? Sim. Como é que funciona isso aí? É algo que eu estou inventando ou é algo realmente que o Espírito Santo está tocando no meu coração? Lá a gente vai estudar isso aí. Por quê? O porquê do porquê do porquê. Para a gente compreender. Mas todo mundo fala em língua lá? Não, não fala. Mas a gente compreende. Quando você vê um fenômeno, não te assusta. Você passa a fazer parte dele compreendendo o porquê. Por isso que ela às vezes é perseguida, às vezes é execrada, às vezes é combatida as ordens iniciáticas por conta disso. Porque elas não aceitam os fenômenos do jeito que vem. O que tem atrás deles? Como é que eles funcionam? Questionamento. E isso é muito importante. Sim. E esse é o papel dela. Quer ver completando o que você perguntou? A ordem martinista, ela hoje, que essa é tradicional, ela está dentro da ordem Rosa Cruz. Se perguntar, o que é a ordem martinista? É uma ordem judaica cristã. Quem que é o mentor dela? Yeshua, Jesus. Então, quem não for cristão, não entra porque não vai se encontrar aqui dentro. Sim. Que for lá, islamismo, judeu, aquele não se encontra. Ela é Yeshua, é Jesus. E o caminho dela, o caminho cardíaco, coração. Todo estudo martinista é Sagrado Coração de Jesus. Conhecer o que é esse coração, o que é o poder que ele tem, como é que funciona esse
coração que está ali sangrando a parte de baixo e luminoso a parte de cima. O que é Yeshua? Hoje fala muito, tem músicas, né? Tem. Yeshua, 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 tal, todinho. Nós vamos compreender o que é isso aí. Como é que funciona esse ser, essa força que veio há 2000 anos e provocou uma revolução na humanidade. Então, a gente quer... O martinismo é compreender o lado de Jesus. Ela, principalmente, são 3 graus de estudos e os 3 graus inteiramente voltados à busca do conhecimento desse Jesus. Sim, Yeshua. E por que a ordem martinista, né, a tradicional ordem martinista, pertence à Rosa Cruz? Como que se deu essa junção, essa conexão? Não, ela não pertence. Ela está abrigada. Olha que interessante. Na época da Segunda Guerra Mundial, no mundo todo, viu? Todas as ordens tiveram assim uma crise, assim como as igrejas, né? Uma crise enorme. Porque a Europa era o grande centro, e ainda é, né? O grande centro celeiro, cultural, toda a humanidade. E a França em particular. A França que explodiu toda a cultura filosófica, metafísica, tal, as novas ideias, o iluminismo. De onde que partiu? Da França. Da França. O martinismo é francês, então. Francês. E durante a Segunda Guerra Mundial, tudo isso aí quase que se apagou. Ficou escondido dentro de... E a ordem martinista estava quase se extinguindo nessa época. Certo. Para não se perder, ela procurou a ordem Rosa Cruz nos Estados Unidos, como não tinha guerra lá, e estava muito forte, muito ativa, e pediu socorro. O que fez a ordem Rosa Cruz? Pegou todos os documentos, papéis dela, guardou, deixou guardadinho lá. Quando tiverem bem, quiser voltar, a gente devolve e vocês se reativam. Aí acabou a guerra, tudo, a década 40, década 50, devolveu os papéis, mas não sentiram assim com força de reativar. Aí pediram, vocês podem reativar para a gente? Reativou para eles. Que legal. Então é uma ordem independente dentro da Rosa Cruz. Mas tem total independência. Financeira, inclusive, de vivência, de ensinamento, completamente, só é abrigada. Ela abriga, ela protege. Perfeito. Mas é independente. Mas, para ser martinista, tem que ser Rosa Cruz. Hoje sim. Então, eu não posso... quem quiser se filiar à ordem martinista, tem que primeiro passar pela ordem Rosa Cruz. Nessa ordem martinista hoje da TOM, que é a tradicional ordem martinista, sim. Mas existe outras ordens martinistas pelo mundo? Tem. Tem várias outras ordens martinistas pelo mundo afora por aí. E muitas ainda online. Você pode se filiar online, como eu disse, né? Online é online. Mas são os Tem formação, mas não dá formação. Eu posso estudar Pode. online. Pode online, é outra ordem. Entendi. Outra ordem. Entendeu? Diferente. Mas tem. Entendi. Mas eu ainda tenho uma dúvida. Tem. A ordem martinista, então a Rosa Cruz abrigou ela. Abrigou. Então são como se fossem fraternidades irmãs. Irmãs. De cooperação. São co-irmãs. Não interfere em estudo, ela tem o estudo dela. Interessante. Não tem contaminação nenhuma, nem uma contamina a outra com informações, com estudos, cada uma com seu papel. Mas uma interfere na outra. Eu vejo que, então, as escolas de mistérios iniciáticas, elas têm essa familiaridade Todas de ser elas. Todas muito co-irmãs. Todas. Interessante. Todas. Se vai no mundo, você encontra lá, eu como Rosa Cruz encontro um maçom, ele me fala, você é Rosa Cruz? É irmão. Você é martinista? Irmão. Então, essa afinidade ainda é muito bonita, o respeito. Tanto que aqui em Londrina, que é o nosso convívio normal, a maioria, não digo a maioria, mas uma enormidade de maçons são Rosa Cruzes. E Rosa Cruzes são maçons. E não mistura nada uma coisa com a outra. Sim, Tranquilo, sem problema, sem conflito nenhum de estudo. Às vezes conflito de tempo. Sim. Porque é muita coisa, não muita consegue atividade. atender assim, na plenitude, todas as reuniões que chamam a gente. Mas em termos de estudo, de conhecimento, não tem nenhum conflito. E uma não interfere na outra. E respeito muito. Muito respeito. Muito uma ordem com a outra. Interessante. Olha, eu sou uma buscadora, né? Eu não faço parte de nenhuma ordem e nem também tenho uma religião hoje, assim, né? Tenho sim a minha devoção, tenho sim ali, né, todo o meu trabalho com relação à espiritualidade, mas sou uma buscadora, né? Eu acho que o conhecimento, ele nos amplia, ele nos expande, ele leva a gente a... Né, o autoconhecimento também, ele leva a gente aí a alcançar outros lugares, né? E o que eu quero saber aí um pouco mais também, né? Porque, por exemplo...
tem muitos mistérios, né? A gente está falando também de uma escola de mistérios, né? Tem muitos mistérios que, de repente, aqui na superficialidade, né? Sem a gente aprofundar nesse conhecimento, a gente não vai conseguir acessar, encontrar, né? Por exemplo, né, na Bíblia, a vida lá de Jesus, acho que dos 12 até os 30 anos, não está escrito lá na Bíblia tradicional, né? Então, não sabemos aí, se a gente ficar aqui, né, na superfície, a gente não fica sabendo, e aí, como que foi, né? O que aconteceu com a vida de Jesus, né? O que ele viveu, com quem que ele estava, né? Então, assim, não entrando aí no mérito de religião e nem questionando dogmas, nada, né? Mas tudo isso também é algo que a gente consegue acessar, assim, dentro desse conhecimento, assim, dessa riqueza. Consegue. E aí é onde encontra as perseguições das igrejas contra as ordens místicas, metafísicas, filosóficas. Porque elas têm seus livros, têm seus documentos, porque toda a história... ela é contada com os seus viés, né? Sim. É para atender aquele momento de quem ou venceu a guerra, ou dominou, ou mandou, ou quis lançar algo novo. A nossa igreja cristã, que é a que preservou a história de Jesus, é de Constantino para cá, 300 depois de Cristo. Foi a esposa dele, Santa Helena, a mãe dele, Santa Helena, a esposa, que era uma pessoa cruel, Teodora, a famosa Teodora. Tanto que ela tirou a reencarnação dentro lá de medo dela renascer lá com punições graves, que tinham a reencarnação dentro da doutrina da época. Sim. Houve uma purificação. E aí só entrou nos livros, não estou criticando não, nos livros lá aquilo que interessava para aquele momento, e foi bom. Porque se não tivesse lançado a igreja dentro do Império Romano naquele momento, talvez não tivesse chegado a lugar nenhum. Sim. Como os judeus não chegaram. E era o que as pessoas conseguiam compreender, assimilar naquele momento. E que era necessário naquele momento. Sim. Mas muitas ordens guardam uma outra história, uma outra informação bonita, interessante. Olha que legal. Que não divulga, assim, porque não vem momento nenhum. Lá a gente fala, Jesus, os 12 anos, ele tem que fugir para o Egito. Sim. E anjo levou ele para lá, escondeu tudo tal. Tanto que a igreja copta, que é a igreja cristã, copta, que está lá no Egito, que é uma igreja belíssima. Eu quero visitar, se Deus quiser, vou visitar ainda essa igreja copta, com um rito assim, um ritual belíssimo. Hoje estou achando documentos lá maravilhosos, escrita copta. Há pouco tempo, uma biblioteca da Alemanha descobriu uns documentos na biblioteca guardada lá que ninguém mexia há séculos, com uma escrita bem assim, em hebraico, mas também que alguém estava treinando a escrita e contando a história de Jesus lá no Egito. Uau. Menino, garoto, tal, brincando lá, o que ele fazia, tal. Então, se juntar tudo, tem documentos lindos, mas vai tirar a beleza de Jesus de forma nenhuma. De jeito nenhum. Mesmo naquela época surgiram dois momentos, né? Teve um filme, lembra, da década de 80, que mostrava Jesus assim como... Foi uma abominação para a igreja, né? Jesus como sendo quase que hippie e tal, todinho. As pessoas ficaram assim, enlouquecidos. Falei, mas gente, e daí? Para mim não muda nada. Não muda, sim. Depois veio recentemente, alguns anos, décadas atrás aí, acharam que Jesus casou, tinha filho, com Maria Madalena. Código de Da Vinci? Código da Vinci também. Mas o pessoal comenta isso. Mas, gente, para mim, eu tenho fé em Jesus, naquele Jesus que eu entendo aqui, ó, que ele é o Yeshua, que é um ser transcendental a tudo. Para mim ele pode ter casado, pode ter filho, pode ter tudo. Para mim não perde nada. Perfeito. Continua aquele ser maravilhoso, perfeito, divino, a encarnação do verbo que veio ali, que se não fosse verdadeiro isso aí, não teria feito o que fez. Não foi nem ele. Ficou tão forte a palavra que ela se propagou. Sim. E continua 2 mil anos propagando. Teve crises, teve fases terríveis da igreja, fases maravilhosas da igreja, e continua ainda verdadeira. Muito Talvez através hoje de evangélicos, protestantes, de várias vertentes, tal, todinho, mas continua. Se não fosse real, teria apagado já. Se fosse uma mentira, teria acabado. Se fosse algo do demônio, teria acabado já. Sim. Está vivo e presente porque é algo verdadeiro, é algo divino. Muito bom. Se casou, não casou, se fez, não fez, se tal, isso aí não interessa para nós. E por isso que as ordens respeitam muito isso aí. Mas e quem é essas ordens místicas? Tem religião? Todos. Todos. Eu nunca... Até porque, por exemplo, maçonaria.
Se você falar que não crê em Deus, você não entra na maçonaria. Sim. Você tem que assinar um termo lá, eu creio em Deus. Na Você Ordem assina, Rosa Cruz também. você assina um papel, eu creio em Deus. Num Deus supremo. O Deus que você entende, mas crê em Deus. Você fala, eu não creio em Deus, meu amigo, espera um pouquinho então. Perfeito. Depois você vai entrar, tá bom? Sim, não é só a hora ainda. Perfeito. Pois não. Eu vou interromper rapidinho, porque me veio uma luz. E a gente não pode perder esses momentos, esses insights. Eu gostaria que você falasse, pai, do Deus do nosso coração e o Deus da nossa compreensão. Porque a gente estava falando de Jesus, de Deus. A maçonaria aceita o Deus, né? E você tem que acreditar em Deus para ser aceito, assim como também na Ordem Rosa Cruz. Mas a gente tem uma particularidade. A gente diz Deus do meu coração e o Deus da minha compreensão. E esse foi o fato, né? Meu pai é Rosa Cruz e eu fui Rosa Cruz até os 16, né? Que é a data da menina, que a menina ela tem uma participação especial dentro da Ordem Rosa Cruz. Que legal. E após isso eu me desliguei e retornei muito tempo depois, justamente por isso. A gente tem um livrinho que todos podem acessar, né? Na Ordem Rosa Cruz, chama O Domínio da Vida. E lá está, o Deus do meu coração e o Deus da minha compreensão. De onde surgiu isso, pai? Esse conceito de Deus do coração e Deus da compreensão. Porque cada um enxerga Deus da forma que ele quer enxergar. Perfeito. Ele precisa ser enxergado. Mas não aquele Deus que foi desenhado pela igreja. Que é um velhinho que está sentado, olhando. Humanizar Deus, né? É humanizar. Com Deus. ego, né? as- Não precisa ser adulado. Punitivo. Todas essas ordens, a primeira coisa que faz é desumanizar a divindade. Jesus, ele era humano enquanto estava vivo. Depois acabou. Perfeito. Virou um ser supremo que está lá, se reintegrou a divindade e pronto. Então é uma energia, uma essência, uma inteligência que governa o universo. Está lá, pronto. E nós não temos a capacidade, nós assim como mortais, de compreender essa vastidão da divindade. Então a gente fala o que na Ordem da Cruz? O Deus do meu coração, aquilo que eu sinto aqui dentro. Perfeito. Você sente de uma forma, você de outra e eu outra. É o Deus que eu sinto. Da minha compreensão, o Deus que eu vejo, que eu compreendo, que eu posso entender a minha relação com Ele. Porque aqui a mente nossa, hoje é tudo maravilhoso, hoje na ciência que demonstra. Aqui é a compreensão, aqui é ver e é querer sentir, aqui é viver, aqui eu vivo. O coração é vivência, a mente é criação. Muito bom. Então essa é a visão que a gente procura que cada um entenda da Ordem Rosa Cruz. Deus do meu coração, Deus da minha compreensão. É que cada consciência, acho que alcança aí essa frequência de alguma maneira, né? Isso. Cada um tem a Exatamente. sua particularidade, né? E o jeitinho de sentir Deus, né? Muito bom. E uma pergunta que não quer calar, né? Então, existem fenômenos sobrenaturais aí que acontecem lá. Como que é esse É processo? Que a gente tá verdade. curiosa, quero saber. Então, na maçonaria não, porque a maçonaria ela é ritualística, pronto, acabou, né? Sim. Mas na Ordem da Cruz, sim, porque a gente estuda os fenômenos, Olha que interessante. todos eles. Paranormais. Eu fiz curso de parapsicologia com o padre finado Padre Quevedo, lá no passado. Que bacana. Já faleceu faz muito tempo já. Fiz um curso de uma semana intensivo com ele, para compreender esses fenômenos, tal, tudo, tal. E já era Rosa Cruz. Aham. E lá a gente estuda esses fenômenos. Por que isso acontece? Como é que se funciona? Onde é que está isso aí? Eu não sei se nosso tempo permite. Eu ainda fazendo universidade, Aham. eu surgi na Folha de Londrina na época, lá da década de 70. Faz tempo que eu me informei, viu? Lá no 76, no 77, Que no máximo. riqueza. No meio da faculdade lá. Que aqui na região onde eu moro hoje ali, no Quinta Boa Vista, tinha uma casa que estava pegando fogo. Aquela parapirogenia, né? A casa incendiava sim, e sim. pegava fogo. Sim. E tinha ido lá, e o jornal explorava aquilo lá. Uma semana iam pastores, outra semana ia padre, depois iam lá os espíritas, e o pessoal da candomblé, da umbanda. Pra estudar. E estudar Pra e estudar o benzer. fenômeno. Não, Benzer. e chegava lá para poder fazer o seu ritual, incendiava tudo. Entendi. Incendiava o altar, Aí que incendiava pegava mais fogo tudo. ainda. É, a coisa ficava pior ainda. Eu falei, eu vou lá, ver o que é isso aí. Pego um dia de manhã, não tinha aula na universidade, peguei meu carrinho e parei na porta, uma casinha muito simples, desci e só tinha uma mocinha dentro da casa lá. Uma menina de uns 14, 15 anos.
Aí bati palma, entrei e fui conversar com ela. Sentei, comecei a bater papo, tal, tudo. E comigo não pegou fogo nada, né? Aí ela, perguntei mais, menina, como é que é isso aqui? Ela mostrou o altar, montaram um altar bonito, Nossa Senhora com Jesus, tal, tudo queimado as toalhas do altar. Aí eu falei, menina, vamos historiar um pouquinho. Como começou aqui? Começou lá atrás, faz alguns meses, tal. Mas por quê? Ela falou, não sei. Como é que é a tua vida? Como é que foi que você se sentiu? E aí eu descobri o motivo. Ela menina, ela menina, tinha as obrigações de casa como garota. A mãe saía trabalhar, o pai trabalhar, os irmãos iam para a escolinha de manhã, ela estudava à tarde, à noite estudava. De manhã em casa, tinha que fazer almoço, lavar roupa, cuidar de tudo. E nisso a vizinha, que era uma casa assim um pouco mais baixa, pertinho dela, falou, vigia minha casa, o almoço está no fogo, que eu vou lá pegar as crianças no colégio. E ela no tanque lavando roupa para a mãe, no fogão ali a cozinha, quando olhou assim, a casa pegando fogo. Às vezes esqueceu o ferro ligado e incendiou a casa. Da vizinha. Ela ficou traumatizada. Eu cheguei a jogar um balde de água para tentar apagar, ali do tanque, e não apagou. Entendi. E eu fiquei com uma dor na alma. Quando chegou a mulher em casa, com as crianças, a vizinha, com as crianças, falou, como? Você não vigiou a minha casa? Perdi tudo que eu tinha. O que acontece com uma adolescente? Criou um trauma. Um trauma. Culpa, E que ela passou a criar autopunição. A mente da gente... Doavam roupas, queimou todas as roupas dela. Aí doavam roupas, punham no guarda-roupa, dentro do guarda-roupa incendiava todas as roupas dela. Uau. Tudo a mente que criava o Abria a gaveta, tudo queimado na gaveta. O armário não pegava fogo, só a gaveta e as roupas. Dela. Aí conversei, falei, menina... Não tinha nada de místico, nada, então, né? Nada. Você está se autopunindo. Eu não sou psicólogo. E naquela época, mal tinha psicólogos na época. Sim. Década de 70, há quase 50 anos atrás, vamos dizer. Mal tinha poucos psicólogos. Conversei com ela, bati, menina, você está se autopunindo. Você não tem culpa nenhuma. Você é uma garota. Você foi cuidar, não conseguiu cuidar da tua cozinha, almoço, roupa e a casa vizinha. Ela largou o ferro ligado lá, incendiou, queimou tudo. Então você não tem culpa nenhuma, menina. Você entendeu? Então a gente vai estudar isso aí. Os fenômenos. O outro fala, não, porque é o demônio que está lá, porque é isso. Nada. Nada. É um fenômeno parapsicológico normal que acontece muito em adolescentes. E era o caso ali. Assim como visitei N outros fenômenos. Isso a gente vai procurar compreender. Não que somos estudiosos, não somos. Mas eu, em particular, sou curioso para compreender isso aí. Somos. Na realidade, você fez uma ressignificação, né? E aí ela compreendeu e parou. E parou. Voltei depois de uns 15 dias, ela falou, acabou. Não tem mais fogo. Falei, então. Tirou aquela culpa que ela carregava, né? Tirou a culpa. Era uma culpa. Que bacana. Muito legal. Então isso a gente estuda muito lá, para compreender a projeção astral, que isso não tem uma novidade, isso já virou laboratório, inclusive. O que é projeção astral? Explica aí pra gente. Você sai em espírito e você andar, viajar. À noite, quando está dormindo? De dia, a hora que você quiser entrar. O José de Anchieta, ele fazia bilocação. Ele projetava, saía 2 Anchieta e visitava pessoas doentes e tal. Fazia Padre Pio também fazia isso. Padre Pio, então, era uma bênção. A bilocação, né? Bilocação. Não, ele saía... Bicorporiedade. Não saía um só. Saía 2 pessoas. Uau. E viajava e fazia trabalhos maravilhosos. De cura, de trabalho, de visitação, pessoas que precisavam, nas prisões. É linda a história de Anchieta. Colégio lá de São Paulo, lá na Praça da Sé, vai lá visitar. Tem uma história belíssima, que nem se conta, nem se fala dele, né? Sim. Que a igreja não gosta de falar de fenômenos. Não. Mas está lá, escrito. Santa Teresa d'Ávila também. Santa Teresa d'Ávila é maravilhosa. São João da Cruz. São João da Cruz. Esses 2 que eram parceiros, que é a ordem carmelita, que recuperar o carmelita, ele era tão poderoso que ele tinha que amarrar São João da Cruz na cama. Ele levitava. Eu já ouvi essa história. Para em oração, amarrava ele na beira da cama, porque ele levitava. Em oração. São João da Cruz. Muita doideira, né? Muito legal. A igreja conhece fenômenos. Só que ela esconde e tal, para não ficar aquela coisa de alucinação. Que o ser humano é muito fácil, né? Para cair em armadilhas e entrar assim na fase de alucinação. Isso é muito perigoso também. Eu até entendo a igreja. Mas grupos que querem estudar e podem estudar, não tem problema nenhum. E a gente estuda. É que hoje eu acho que a gente precisa expandir a nossa mente, né? Vivemos em tempos diferentes. Então, essa conversa ela é muito legal para a gente trazer essa expansão,
Porque quando a gente não tem um nível de consciência, a gente joga tudo naquele buraco, né? É o ocultismo, isso aí, né? Não tem nada a ver, não é de Deus, né? E a gente está vivendo tempos hoje, eu falo pelo meu viés, né? Pela minha visão. Eu acredito que a gente precisa ampliar, né? O conhecimento, ele ficou muito estigmatizado, né? Não, você não pode, né, buscar o conhecimento, né? Então, eu acho importante a gente ter conversas assim, né? E entender aquilo que a gente, de repente, né, fica meio assim, entender, vai buscar o conhecimento em fontes, claro, né? Não entra no Google lá, né? Pronto. Google, o que eu tenho, né? Você vai morrer, né? Então, o Google, ele traz muita informação, mas ao mesmo tempo, né, a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado, porque tem informações muito desencontradas, muito, né? muito perigosas. Perigosas, né? Eu vou fazer uma perguntinha para mim mesmo. Itamar, você não tem dúvidas de vez em quando? Todo esse conhecimento que tem por aí esparramado, até da Bíblia, às vezes aparecem dúvidas. Boa pergunta. Aparecem dúvidas, séria. E tem algo tão bacana comigo, toda vez que tem uma dúvida assim, que envolve a divindade, não olha um pouquinho tempo, ela me joga algo na cabeça. O ano passado, eu leio muita Bíblia, tem várias Bíblias, inclusive tenho em casa a Torá, tenho o livro dos islâmicos. O Alcorão, tem em casa lá. E a Bíblia de Jerusalém, que eu leio, ela é muito profunda. Aí um dia eu falei, meu Deus do céu, esses profetas, Isaías, Jeremias, Elias, escreviam tantas coisas profundas. Será que eles não estavam viajando um pouquinho na maionese, não? Será que não tinha assim... Eu falei, será que não estava assim um pouco fora da casinha? E aí a pessoa passou a acreditar por ter pessoas maravilhosas. Me cai um artigo científico na mão. Publicado na Nature Photonic, uma das revistas mais difíceis que tem de publicar artigo. Um grupo de pesquisadores do Canadá e da Itália trabalhando com emaranhado quântico, com luz acelerada em túnel de partícula. Sim. Qual é o que do trabalho? Conseguir uma máquina fotográfica, conseguia fotografar a luz sendo acelerada dentro de um túnel, até pegar o nível da velocidade da luz. Conseguiam fotografar por partes. E o artigo é maravilhoso. Está colorido o artigo, inclusive, lá. Primeira coisa que apareceu, um ponto luminoso. Verde, amarelo e vermelho. Depois apareceu uma senoide. Depois apareceu uma pequena mandala. Depois apareceram mandalas com alta complexidade. Exatamente as mandalas que os budistas desenham quando estão em meditação. Puxa, e continua a fotografia. Aí apareceu o símbolo do Tao. Do Tao. Colorido. Ai, que legal. Verde e vermelho e o pontinho dentro do outro, assim. O Yin Yang. O Yin e o Yang. Apareceu. E está no artigo, eles falam, fotografaram e não sabem explicar como que apareceu esse símbolo dentro de um equipamento gigantesco, como é um túnel que acelera a partícula. Aí eu parei e falei, meu Deus. Impressionante. Como é que Lao Tse, há muitos anos de Cristo, viu essa imagem, compreendeu o universo, desenhou um comportamento filosófico religioso que é o shintoísmo, e está até hoje vivo na China, e na Índia, e alguns países da Ásia lá, vivo. Como é que enxergou isso aí? Muito antes de Cristo. Pois é, né? Então ele condensou dentro de um símbolo. De um símbolo. Então ele acessou assim um conhecimento universal poderosíssimo. Aí eu falei, peraí, Itamar. Então esses grandes profetas também acessaram. E trouxeram o conhecimento. Sim. E colocaram no papel. E divulgaram para os seus. Algum registro. Que está aí o Alcorão, está aí a Torá, está aí a nossa Bíblia. Também tem coisas assim um pouco divergentes, né? Sabemos que tem coisas ali que... Mas isso tem a ver com a cultura, né? Sabe por que é divergente a Bíblia? Sabe por que é divergente? Porque a Bíblia é quântica. A Bíblia não é para entendimento com a razão. Sim. Se você pegar a Bíblia nossa, aí, cristã, de Gênesis, Apocalipse, se você ler aquilo com razão, isso aqui não tem nada com nada. Sim. Isso aqui não conversa nada com nada. Isso aqui é fora, sem pé, sem cabeça.
Ah, sim. A Bíblia, Não essa faz peça sentido, cabeça. você fala, não faz sentido Mas eu digo isso. assim, às vezes tem registros lá, né? E a gente vive uma outra cultura hoje, né? Totalmente. Então, assim, antigamente a mulher não valia nada para certas culturas. Ah, né? mas aí você está vendo o lado social. Não, vendo? sim, Não, é isso que eu tô lado dizendo. Tem transcendental. coisas que estão ali que a gente tem que aprender também a trazer isso para nossa realidade, Com né? Senão a filtro gente fica no moderno. fundamentalismo, né? Exatamente. Eu vejo que tem pessoas que pegam ali, não, porque aqui tá escrito Não pode. que a mulher tem que, né? Submissa. Lololó, né? Submissa. Submissa. Não, tá véu. escrito lá que o homem não pode ter contato com as pessoas que já estão em outro plano, tal. Isso é outra... Então assim, tem coisas que a gente tem que analisar, né? Por isso que o conhecimento é legal, essa expansão, Lógico. né? Pra gente analisar que, claro, tem muita coisa linda, maravilhosa, que agrega, que contribui, que constrói, né? Mas tem muita coisa ali que precisa ser interpretada, Lógico. né? É a minha visão. Exatamente. Não assim. tem dúvida nenhuma. Sim. Mas por isso que eu falei que a Bíblia não se lê com a mente, se lê com o coração. Sim. Se colocar razão para ler a Bíblia, seguir aquilo ao pé da letra, porque ela não é newtoniana cartesiana, exatamente. ela é quântica. Esquece a razão, entra de coração. Isso, perfeito. Porque o Espírito Santo age no coração. E ele faz você ler e compreender o teu coração. Agora, tá verdade que a Bíblia, presente no Velho Testamento, tem poucas mulheres lá, né? Mas que apareceram lá, foram poderosas de uma tal forma Tinha bastante mulher Sim. boa. que mudaram o caminho do mundo. Muito bom. Acho que uma valia por 10, 20 profetas lá, viu? De tão verdade. poderosas que elas eram. É verdade. Então, do culto, mas eram poderosíssimas mulheres. Sim, sim. Meu Deus do céu. Vamos aproveitar o gancho de mulheres que a gente está falando e trazer isso para a nossa escola de mistério. E qual é o protagonismo da mulher dentro da Ordem Rosa Cruz? Essa é uma boa pergunta, né? A Ordem Rosa Cruz e a Ordem Martinista, ela é mista. Homens e mulheres Exatamente. juntos. E eu acho que quem mais comanda a Ordem Rosa Cruz e Martinista são as mulheres. São as mulheres. Isso. São muito mais ajuizadas, muito mais disciplinadas, muito mais ali. Então a entendeu? mulher pode se filiar à Ordem Rosa Pode, Cruz, perfeitamente. diferente da maçonaria. A maçonaria. A maçonaria é mais tradicional. Mas pergunta, tem maçonaria mista no mundo? Lógico que tem. Inclusive a Inglaterra, onde que veio a maçonaria, essa atual que nós temos agora, é o modelo inglês. Lá tem a maçonaria feminina. E se dá muito bem com a masculina. E uma vez por ano se reúne e faz atividades juntos, inclusive. Interessante. Mas eles é separado, cada um no seu canto lá. Entendeu? Não é mista, é feminina e masculina. Entendeu? Mas se tratam muito bem, entendeu? Perfeitamente. Agora, a maioria mantém só masculina a maçonaria só por tradição. Sim. A tradição de Salomão, toda a indumentária maçônica é voltada ao Templo de Salomão. A construção dele, toda a sua... Informação importante toda a essa, sua né? mística, todo o seu ensinamento, a sua filosofia, são lá do Templo de Salomão. De Salomão, olha. Envolve que legal. Salomão, como construir o templo, que veio lá o rei de Tiro, que veio Hiram Abif, que era um grande artífice, construtor, pedreiro e tal. Então, 3 personagens ali construíram. E aí um foi morto por companheiros que eram malvados e tal. Então, a história se permeia. Mas toda a sua essência e origem, Templo de Salomão. Entendi. Da Rosa Cruz, no Templo do Egito. Ai, que legal, né? Então, elas têm sua tradição. Se modernizaram. Fala de Tote também, né? Tote, o todos os legado deuses. de Tote lá, né? Tote é o Deus da escrita. Entendeu? Anubis de Deus da vida e da morte. Então, às vezes fala, não, mas era um panteísmo. Não é um panteísmo de adoração de muitos deuses. Era a compreensão dos fenômenos através de personificações. Sim. Então, quem é que leva... Como vai ser julgado uma alma que morreu? Como é que era o julgamento lá no Antigo Egito? Tinha uma balança, foi uma balança de mate. Que era a balança a verdade. Então, Anubis pegava a alma que era Ba, trazia até ali, pegava o coração dela, punha na balança e no outro uma pena. Então, ele era avaliado pelo coração. Sim. Já naquela época, o coração tinha um papel poderosíssimo. Tanto que o coração não era enterrado com a múmia. Ele era um vaso separado, de tão especial que ele era. E aí o Tote, que era o deus da escrita, que é um íbis, aquele passarinho, né? Escrevia o resultado do julgamento. Entregava para Osíris, que era o deus. Passou e não passou. Passou ou não passou. Então, se seu coração for mais leve que uma pena, você ganha o céu. Por isso que eu vi um comentário de um pastor aqui na internet, eu achei lindo. Ele falou...
será que um ateu vai para o céu? Interessante. E aí, o que ele falou bateu comigo dentro. Mas, gente, ele perguntou, Deus não está nem um pouquinho preocupado se você crê ou não crê nele? Sim. Deus não está nem aí se você crê ou não crê nele. O que ele quer é o teu coração. Sim. Se a pessoa é uma pessoa amorosa, bondosa, amiga, faz caridade, ajuda o mundo, ele vive no mundo, ele ajuda o mundo a crescer, torna o mundo melhor do que ele encontrou, mesmo não crendo no Ser Supremo, no dia do julgamento vai ser igual essa balança lá da verdade lá dos egípcios. Vai ser pesado o que está no coração dele. Que legal, né? O coração dele que vai ser medido. Não é a cara dele, nem a roupa dele, nem sua riqueza, nem sua fé em Deus. Isso não vale nada para Deus. Vale o coração dele, que tem ali dentro. Olha que bacana. Aí sim, eu olhei e falei, perfeito. Faz todo exatamente sentido, né? o que eu penso. O ser humano é avaliado pelo seu coração. Sim. O que ele fez no mundo, o que fez o mundo ser diferente. O legado. Deixou o legado. Pronto. Eu morri sem crer em Deus. Mas eu deixei esse mundo muito bacana. Muito bom. Então, talvez seja isso o grande segredo das ordens hoje. Não tenha dúvida nenhuma. O legado. O legado que elas deixam isso para o mundo. Por isso que se perpetua até hoje, né? Eu fui escoteiro muito tempo. Chefe escoteiro, fui comissário e tal. E tem um livro chamado Escoteiro para Rapazes, que Baden-Powell, que foi o que montou o escotismo, nosso grande patrono, né? No finalzinho do livro, deixa uma frase lá, uma pergunta. Quer saber se você cumpriu a tua missão na vida, no último dia aqui na Terra? A resposta é essa. Se deixou o mundo um pouquinho melhor do que você encontrou. Bingo. Pronto. E as ordens seguem também esse lindo, papel. né? Bom, Baden-Powell era maçom, né? Sim. Então, as ordens se conexão. primam nisso aqui. O legado, mas isso é muito bem, Marixa. É o legado. Deixar o mundo um pouquinho melhor do que você encontrou. Esse é o grande papel delas. Entendeu? Todas elas. A nossa contribuição, né? Exato. Olha, eu tenho hoje uma enormidade de jovens hoje que são maçons, Rosa Cruz. E são pessoas assim maravilhosas na sociedade. Ele traz um alinhamento, então? A gente pode falar isso? Que ele alinha o ser humano? Alinha. Passa, depois de um certo tempo de estudo, você passa que fala a mesma linguagem. Pensar mais ou menos igual. Não pensamento assim, dominador. Mas aquele sentimento igual. De respeito. Sim. Esse dia eu falei para uns jovens lá em casa, estudam em casa, falei, jovens, eu me envergonho se eu ver numa rua um adesivo de maçonaria de Rosa Cruz e fazendo besteira na rua, com o carro. Parar na Parar vaga do faixa idoso. de idoso, para faixa de pedestre, buzinando à toa. né? Não pode. O cara com o olho assim, Ninguém pode. regalado assim, olha. Falei, lógico. Então pensa como tem. Você Princípios. é Rosa Cruz, você é martinista, você é maçom 24 horas. E principalmente lá na rua, com os teus clientes, com os teus pacientes, no teu trabalho. A tua relação tem que ser gostosa, harmoniosa, junto com eles. Aí eles vão te reconhecer como um maçom, como um Rosa Cruz, como um martinista. Não pelo título, pelo seu comportamento. É diferente. Sim. Você é diferente no teu ambiente. Se sentem bem em ficar perto de você. Entendeu? Porque você traz algo sempre bom. Está sempre colaborando, ajudando, sempre próspero naquele ambiente que você está. E acho que trabalha também o autoconhecimento, né? Total. Acho que tudo é sobre isso, né? Tudo é sobre se conhecer, se entender, né? Saber a que você veio, Esse é o grande qual é caminho. o teu rolê aqui, né? Esse é o grande caminho. Se encontrar, né, Itamar, eu acho. Para que eu vim? Para que eu estou aqui? De onde que eu vim? Por que eu estou aqui agora? E para onde que eu vou? Se eu não sei para onde eu vou, mas pelo saber o que eu estou fazendo agora aqui, meu aqui e agora. O que eu faço aqui e agora? Para que eu sirvo esse mundo? O que eu estou fazendo Qual é o aqui? meu papel? O meu papel nesse mundo agora, aqui. E aí você se encontra. Você se encontra. Se não tem uma grande obra, ela te arruma uma obra, um serviço, um trabalho, a maçonaria. Ela te arruma. Fala, companheiro, lá precisa de você lá. Assuma tal papel. Vai ajudar tal instituição, tal grupo, tal caridade. Então assuma tal atividade que você vai fazer diferença lá. Pode ir lá fazer. Perfeito. E faz diferença. Eu Entendeu? acredito. Essa é a grande missão que se dá lá. Entendeu? Então a pergunta, o grande trabalho e segredo dela é essa, chamado se tornar operativa para o mundo. Ajudar o mundo a crescer e modificar. Sem ser escravo da opinião de ninguém.
sem medo nenhum. Ah, porque se eu deixar lá, se eu não for para a igreja, eu não pagar o dízimo, o demônio me pega. Não pega nada. Sim. Lá você pode deixar a maçonaria a hora que você quiser. Ninguém vai te punir. Eu fiquei fora de maçonaria 25 anos. Na fase estava com as crianças pequenas, fazia mestrado, a esposa fazia faculdade, aquela correria 24 horas, não tinha tempo para nada. A Rosa Cruz não abandonei, mas maçonaria deixei durante 25 anos. Depois voltei numa boa, continuo tranquilo, tal. Você pode entrar e sair a hora que você quiser. Entendeu? Enquanto está lá, vamos trabalhar. Perfeito. Por você e pelo mundo. É isso que as ordens pedem, ordem mistério. O restante é conversa fiada. É conversa fiada, né? De internet. Sim. Ai, toda a polêmica que tem por trás, Polêmicas, É muita tudo. coisa, né? E eu vi, porque se abandonar a maçonaria, tem que fazer um pacto para você se livrar daquilo lá. Pacto de sangue. Não tem pacto nenhum nem para entrar, não tem pacto para sair, não existe pacto nenhum lugar. Tem compromissos Sim. de respeito, de homem para homem, de mulher para mulher, de respeito, de trabalho e dedicação. Se eu não gostei, não está bom, quero ir embora, vai embora, tchau. Não, pronto, acabou. perfeito. E Não deve mais importantíssimo nada. desmistificar tudo isso. Tudo, não então, deve mais nada. Não tem nada disso. Não tem nada de demônio, de pacto, Nada, não de existe. nada. Se tem, eu nunca vi. Tô E há olha 50 que anos na maçonaria, 50 nunca anos vi de maçonaria, 48, nada. não, 50 de Rosa Cruz. E 48 de maçonaria, 48. nunca vi nada. Falei, onde é que está o demônio aqui? Onde é que está o pacto? Pelo Cadê contrário, o bode? né? Pelo contrário, tem muito Pelo mais contrário. de Deus. Você não tem ideia da quantidade de ordens, de grupos aqui em Londrina, de instituições que a maçonaria ajuda e a Rosa Cruz ajuda. Só que ela não aparece, não mostra, não põe placa, não põe nada. O bem é secreto. silencioso, Bem né? Vai ter um jantar agora em outubro que é caríssimo, inclusive é o ingresso. E todo mundo sabe que é caro. Mas cada um que paga aquele jantar lá, ele sabe que ele vai estar ajudando, é a pra pai, agora em outubro. É a pai, que andou falida ano passado, a maçonaria assumiu, resgatou, entregou de volta para a sociedade civil e fica por trás ajudando. Faz um jantar por ano, reúne assim uma enormidade de dinheiro. Que legal. Ela coloca o dinheiro e administra a sua aplicação, para não fazer loucuras. Sim, Só. perfeito. Coloca lá e deixa. Assim como enormes grupos por aí ajudado. E tem prestação de conta de também, conta, né? direitinho. Que eu entendi isso. Presta conta para a sociedade e tal, tudo. Só que tudo sigiloso, quietinho, não faz propaganda, não tem placa, não tem nada. Ninguém sabe Muito bom. que foi ela que fez, ela que ajudou, tal. Nenhuma das ordens faz isso aí. Porque ela é sigilosa no seu trabalho. As ordens são Que não veja muito uma mão, discretas, o que a outra né? fez, é o que ela Sim, pega. muito discretas. Muito discreto. Tanto que hoje não são mais secretas, né? Sim. Ah, São ordens discretas. Porque tudo está aqui na internet Tá hoje. aberto, né? Está O aberto conhecimento aqui, tá o aberto. conhecimento. E, bom, gente, esse papo, a gente poderia ficar aqui uns Horas. 3 dias Com certeza. falando do Itamar, ele é uma fonte aí, né, de conhecimento. Tem muito conhecimento. Mas é a aí, vida, né? viu? A gente já sentou já nós três para É. conversar e a gente ficou lá e, né, enfim, é uma vida, né? A gente de aprendeu com a conhecimento, vida. né? Com a vida que ensinou a gente, que Perfeito. nos... E a gente sofreu, a vida sofreu, passamos, todo mundo sofre. Sim. Passamos altos e baixos, em todo sentido, entendeu? Mas todas elas ensinaram a gente, Itamar, persista. É um passo depois do outro. Amanhã sempre o sol vai brilhar. E sempre será um novo sol. É, então Um eu já novo ia, dia. já ia pedir para você deixar Deixar aí uma- né, a gente está encaminhando para o final. Queria pedir para você deixar uma mensagem aí para as pessoas que estão Mas, lógico. nos assistindo, nos ouvindo aí, né? Olha, você pode estar bem, maravilhoso, gostoso, pode estar sofrendo, inclusive, momentos, a vida financeiro, familiar, relacionamento, tudo, a cabeça está fora do lugar. Mas lembre-se, isso eu ouvi muito lá, e hoje eu digo a você, é real. Cada dia é um novo dia. Cada manhã é uma nova manhã. E o dia de hoje não é igual ao dia de ontem. Se você acreditar nisso aí, ter fé, primeiro, que existe um ser supremo, da forma que você compreende ele, existe um ser supremo, tenha fé, reze para o ser supremo todos os dias, faz um bem maravilhoso, acalma a alma, acalma o coração, nos torna mais manso quando você passa a rezar. Isso a ciência hoje está explicando até cientificamente. Rezar faz bem para o cérebro, aumenta o fluxo sanguíneo no pré-frontal, e você torna-se mais manso, diminui até as demências, inclusive. Então reze, diminui a demência. E o segundo,
procuro descobrir, assim, a bondade em tudo. O amor em tudo. É o coração. Aqui é a oração. Aqui é o amor, o coração. Descubra. Tem algo de bom em tudo nesse mundo. Mas, Omar, como é que eu sei se eu estou bem de coração? Tem um jeito muito simples. Chegou perto de um cachorrinho, de um gatinho, ou de uma criancinha pequenininha, bem bebezinho, e ele refutou você, é porque você não está bem. Pode se afastar. Se o cachorrinho fugiu de você, rosnou, e você um gatinho, pode se afastar. Agora, se você ficou perto do bebezinho, pegou ele no colo, ou fez um bilo-bilo, olhou os teus olhos, e ele sorriu, ou o cachorrinho banou o rabinho, o gatinho, você está numa boa. Falei, meu coração está flutuando. Eu não estou bem, não estou bem. Vai para casa, vai meditar, vai rezar, vai fazer uma autoconsciência, uma autoanálise. Fazer uma limpeza espiritual. Estou precisando dar uma limpeza aqui dentro aqui. Estou muito pesado. Sim. Não em encosto, em pensamentos. Sim. Perfeito. Em sentimentos. Tanto que a Trina Rosa Cruz é pensamento, sentimento e emoção. Você é emoção ambulante. Está pensando pesado. O sentimento está assim carregado. A tua emoção sai terrível. Sim, e os animais sentem reflexo, isso aí. Né? O bebezinho sente isso aí. Então começa a mudar o pensamento, começa a mudar o teu coração, que tua emoção vai ficar linda, gostosa. Pessoas sentem bem em estar perto de você, porque ficam felizes. Sim. São contagiadas. Exatamente. Só estar do lado. Não precisa nem falar. Ficar pertinho, do lado ali, tal, tudo. Aonde estiver. No ônibus, na rua, numa loja, no trabalho, tal, se sentem bem estar perto de você. Perfeito. É isso que eu digo a vocês. É isso que as ordens ensinam pra gente. Que e lindo. pedem esse cumprimento. Perfeito. Gratidão pelo ensinamento. Eu agradeço, de coração. Muito bom. E o Italmar, ele é veterinário, né? Isso. Ainda trabalha. Dou aula ainda. Professor universitário. Por isso que ele falou dos animais também, porque, né? Ele também tem esse... Eu sinto lá no consultório, ali no dia a dia, nos plantões lá, essa relação com eles. Perfeito. E até os camundonguinhos. Lá em pesquisa, quando tem muita pesquisa, né? Eu uso muito camundongo. Ele fala, o dia que você não está bem, não mexa com os camundongos. Vai morder você e morde. Que interessante. Eles sentem também. Mordem. Então, antes você acalma, respira, faz relaxa. Entendeu? Sim. Aí põe a mão lá dentro devagarinho assim, senta em tua energia, aí você mexe com os camundonguinhos. Até para eutanasiar o camundonguinho. Porque eles vão morrer, eu falo, pessoal, agradeça. Você vai entregar a sua vida para que a ciência cresça, desenvolva. A tua vida pela vida de centenas, milhares de pessoas que serão beneficiadas com a tua vida pequenininha, um camundonguinho ali de 50 gramas, 30 gramas, às vezes. A tua vida pequenininha, que está emprestando sua vida para que o mundo cresça. Como fez Jesus. Entregou a vida dele para que a humanidade crescesse. E eles fazem isso, camundonguinho, para nós. Entrega a sua vidinha pequenininha, para que a gente adquira conhecimentos. É assim, sim. Maravilhoso. Tá bom? Perfeito. Ai, que lindo. Foi maravilhoso estar aqui gostosamente com vocês. Gratidão, obrigado. Pai. Muito obrigado, viu? Gratidão. Foi um privilégio. Privilégio. Eu agradeço. Agradecer a Marisha também, né, por estar aqui junto comigo. Eu que agradeço. Foi espetacular, né? Ganhamos conhecimento, ganhamos... Deu uma expansão. Uma expansão de consciência maravilhosa. Muito bom. Muito bom. E a gente quer agradecer todos que estiveram aqui com a gente, participaram aí, né, de mais um episódio aí, né, do Ilumina. E quem tiver dúvidas ou quer compartilhar algo com a gente também, né, a gente vai deixar... Sugestões de tema. Sugestão de tema, a gente vai deixar aqui embaixo, né? Em algum lugar aqui vai ter um lugar que você possa... escrever, né? Claro, né? Sempre com o objetivo de construir, né? Porque a gente está aqui também para aprender, né? A gente está aqui também para aprender, assim como é o que a gente quer trazer também para as pessoas, esse aprendizado, né? Todos estamos aqui aprendendo. Então, quem quiser deixar aqui sugestão, coloca aqui para gente. Sugestões de tema, dúvidas, estamos aqui. Nos ajude a divulgar todo esse conhecimento com outras pessoas, clicando no link aqui, compartilhando aí, né, esse Curte, vídeo. compartilha. Vocês vão ajudar muito a gente aí Perfeito. nesse processo de expansão, né? Para os trabalhadores aí da luz, né, que querem também contribuir, podem nos ajudar contribuindo aí, divulgando esse vídeo. Exatamente. Se você se identificou com este podcast, curta, compartilha e estaremos sempre aqui para qualquer dúvida.
Muito bom. Um beijo. Até a próxima. O amor é a força que une todos nós. Ah, que Amém. lindo. Gratidão. Amém.